graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Não teve nenhum versículo aí que vocês estranharam? Eu dei a dica do 13. Você deu a dica do 13, isso. E não tem mais nenhum que vocês estranharam aí? Agora, Posso ler aqui? pode. Ó. Senhor, o 18, 17, né? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus conhece Moisés pelo nome de Moisés, né? Então Deus nos conhece pelo nosso nome. Israel, Célia, Luiz, tal. Mas aqui o versículo 13, por isso que eu pedi para vocês lerem 3 vezes. Agora, pois, Moisés estava falando com Deus? Moisés está falando com Deus. Aí ele fala assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Para tudo, peraí. O que é isso? Moisés já não estava com ele? Já não andava com ele? Deus já não estava direcionando esse? Tá, que caminho é esse? Eu preciso de uma resposta, gente. Que caminho é este? Olha só, mostra-me o teu caminho e conhecer-te-ei, para que eu ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Que caminho é este? Beatriz disse: Jesus é o caminho. Exatamente. 14:6. Parabéns, Bia! Ei! O que acontece? Eu sou o caminho. Não foi isso? 14:6 de João? Eu sou o caminho. Vou falar em línguas estranhas. Aniderer. Eu sou o caminho. Quando ele pediu isso, Moisés, conhecedor de Deus, conhecedor que haveria o Messias, conhecedor que Deus enviaria alguém, um profeta semelhante a ele, ele pediu que ele conhecesse esse caminho. Eu quero conhecer o acesso a ti. Você vê como isso já era conhecido deles? Eu preciso conhecer o acesso a ti. Tanto que os apóstolos lá, acho que 20, 21, 22 de Atos lá, Paulo dizia assim, defendendo: eu sigo o caminho. O caminho, o acesso a Deus.
A gente precisa, gente, voltar às raízes. As raízes do Evangelho, a raiz verdadeira da palavra. Essa história, quando nós abrimos a boca, eu só prego a Bíblia. Tá, mas tu conhece para pregar? Tu conhece realmente o que eles falaram? Tu sabe realmente o que está falando? Aí vem coisas mais impressionantes aí, ó. O irmão Israel tinha falado aí do versículo, deixa eu ver aqui, 17, né, Israel? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no 19 agora. Olha, já deu uma dica bacana, né? Agora olha o 19. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Quem disse isso para Moisés? Dúvidas, né? É bom ter dúvida. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Para tudo. Eu vou passar... Olha só, gente. Olhem para mim agora, por favor. Imagine eu falando isso aqui. Eu passarei toda a minha bondade diante de você. E eu apregoarei o nome do Senhor. Gente, quem é que Moisés estava pedindo para conhecer? A não ser que Deus tomou muito sol na cabeça, teve insolação. Porque se ele não teve, nós vamos ver algo maravilhoso aqui. Só lendo aqui. Tá? E terei misericórdia de quem... E eu apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Em que estado estava esse caminho? Em estado de plena santidade, né? Aí disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar por ti, por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E Deus lá tem costas? Gente, é só procurar imaginar. É só procurar imaginar. Aí no próximo capítulo, versículo 5, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali, junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor para tudo. O Senhor diz que desceu e diz que vai proclamar o nome do Senhor. De quem que ele estava falando, gente? De Yeshua. De Yeshua. Do caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o acesso a Deus, eu sou o acesso ao Pai, eu sou o acesso ao Criador. Porque se a gente lê e não parar, mas quando você para ler, começa a dar não dá mas para ler. A única coisa que ele quis foi conhecer o acesso. Aí, ó, continua lá o 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, lá Moisés clamou, o Senhor Deus misericordioso. Ué, se ele está aqui, por que ele estava falando de alguém que estava lá? Entendi. Então ele estava ensinando a Moisés o caminho, né? O acesso. Era o próprio Jesus, o próprio Yeshua falando com Moisés e proclamando o nome do Criador. Então Jesus já estava ali, já só estava esperando para ser plantada a semente.
A dificuldade de nós crentes, nós pentecostais, nós ocidentais entender essa passagem é porque, eu já expliquei isso, não me lembro se expliquei para vocês, é quando a gente não entende o conceito da... Oh meu Deus, agora eu me esqueci a palavra. Quando um presidente sai e fica o outro no lugar. O vice, vamos lá. O presidente sai, ficou o vice. Quem é o presidente aqui? Enquanto o presidente está fora? É o vice. Só que o vice deixou de ser vice? Não. Mas ele tem autoridade de presidente. Mas ele continua sendo o vice. Agora a gente acha que o céu é bagunçado, é? Que não tem um que manda lá não? Não existe hierarquia lá não? Lá o negócio é, eu vou ser salvo, um mero pecador, que preciso de Jesus, sem Jesus eu não consigo chegar em lugar nenhum. Vou chegar no céu, vou reinar com Deus. Aí, me espera aí que eu vou reinar com você aí, porque eu sou o cara. O céu não é bagunçado assim não. Existe um Criador, existe o Messias, existe os anjos que lhe assistem. Anjo que é enviado para estar com você, para te ajudar no seu dia a dia, no seu caminhar, para te livrar, te proteger, te, sabe, direcionar. Às vezes a gente não se atenta a isso. Tá certo? Existe. Mas a gente precisa aprender a pegar a Bíblia e ler ela de uma maneira melhor, com mais cuidado, mais carinho. Sabe? Porque Deus não faz gracinha. O mundo, tudo que existe nele foi criado para Jesus. Eu não vou falar mais alguma coisa que é, como os crentes falam, é forte. Né? É forte. Né? Não é difícil o entendimento. Se a gente conseguir entender Cristo, né? Se a gente conseguir entender o Pai, o Filho, né? Se a gente conseguir entender, a gente vai entender tanta coisa. A gente vai entender por que Adão se sentiu só. Da onde que veio essa solidão dele. Não foi isso que a Bíblia diz? Que Adão teve um momento de se sentir só? Poxa, não tem ninguém. Não foi? Tá. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não sente necessidade nem vazio de nada. Por que o homem sentiu? Por que será que ele sentiu? Gente, eu preciso pingar mais um colírio nos olhos da minha mãe. É rapidinho novamente. Ó, vocês leem aí, Celinha, o Salmo 22. Pois cães me rodeiam, ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram minhas mãos, os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Pega aí, Celinha, por favor, e Bia, pode ser a Bia, por favor, Isaías 53, do versículo 3 até o 7. Você está com a Bíblia aí, Biazinha? Tá? Lê com bastante cuidado e vão falando entre si. Eu já volto, só vou pingar mais um colírio na minha mãezinha lá. Gente, é Isaías tá... Acho que até o 7 que ele falou. Do 3 ao 7? Do 3 ao 7. Rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentando no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi estimado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Alguém quer fazer uma dissertação aí nisso aqui? Quer não, Bia? Não? Celinha? Elaine? Não? Não, Não? não. Mas tudo isso aí aconteceu por culpa de quem? Por culpa nossa. E por que a gente se acha tão bom ainda? Aquilo que a gente estava falando no início da conversa, né? Sobre obediência, lá no início do estudo. Porque nós temos, né? Nós sempre temos as nossas verdades e nós acreditamos nelas. E muitas vezes por interesses próprios, né? Dentro das nossas falhas, nós achamos que dentro da nossa soberba e por desobediência à palavra mesmo, a gente acaba pecando muito, né? Pecando Muito. demais. E aí, só que ele realmente levou todas as nossas, né? Todos os nossos pecados para a cruz por conta disso. Pelo pecado da humanidade, né? Mais alguém? Isso está entendido mesmo? Quando a gente diz que entende, tem uma coisa, a gente vai botar em prática isso? Né? Esse arrependimento, esse sentimento de culpa, quando eu vou orar, eu reconheço isso? Será que eu consigo reconhecer? O que é preocupante no século XXI, nesses 43 anos aí que eu estou no Evangelho, eu sempre olhei para mim, né, para os meus erros, para as minhas falhas. Isso sempre me agoniou. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa são crentes novos, até novos convertidos, né? Os velhos convertidos é porque a gente fica velho convertido, aí ficou velho, né? Mas o novo convertido é preocupante quando ele acha que é santo demais. Que ele acha que não tem pecado nenhum, que não tem erro nenhum. Eu vivo a palavra, mas nem se converteu direito. Que conversão é um processo. Pode demorar 1 ano, 2, 10, 15. Que a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento, crescei na graça. Cresçam, 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 cresçam. Eu já falei sobre Paulo. Talvez uma das coisas que mais martelava a cabeça de Paulo foi ele ter matado um homem inocente como Estevão. Fora os outros, né? Fora os outros. Mas parece que os crentes do nosso tempo, eles são alienados. Né? Aí faz confissãozinha de fé. Faz aí confissãozinha. Pronto, seu nome está... Olha o poder da igreja. O seu nome está escrito no livro da vida. Hã? Como é que é? Igreja tem poder para escrever nome de alguém lá no céu? No livro da vida que pertence ao Cordeiro? Eu não sabia disso, não. Então essas coisas se tornam preocupantes.
Eu não me lembro se eu coloquei no estudo, tá? Nós já estamos terminando. Eu não me lembro se eu coloquei no estudo, mas às vezes as pessoas... esses judeus só vivem em festa, não é? Vocês já ouviram algum crente falar assim? Os judeus têm lá as festas dele lá. É engraçado, né? A nossa Páscoa fala do quê? A Páscoa, do jeito que é comemorada no nosso meio, fala do quê? De droga nenhuma, né? Mas tudo bem, fala do quê? Fala de ovinho, de chocolate, é disso que fala a Páscoa. A Páscoa dos judeus, a Páscoa é instituída por Deus, não esse troço aí que as igrejas, é assim, né? As coisas de Deus, Jesus cancelou, mas as coisas do homem, como elas são bem-vindas, né? Rola no meio. Eu não vejo problema nenhum, a gente nunca vê problema nenhum naquilo que a gente gosta, né? Mas tudo bem. Mas a nossa Páscoa fala de coelhinho, de ovinho, de um dar ovinho. Eu preciso dar um ovinho de Páscoa para fulano, para ciclano. Tá. A Páscoa, pães asmos, primícias e a festa de Pentecostes, sabe do que elas falam? Do Jesus ressurreto. De Jesus ressurreto. As festas das trombetas, Yom Kippur, tabernáculos, sabe que aquelas festas deles falam? Da volta de Jesus. Igualzinho às nossas. Então é assim, a gente precisa voltar. Eu não estou falando para ninguém comemorar como eles comemoram, não. Mas existe uma coisa séria nesse meio. Qual seriedade? Puxa, se eu fui enxertado em Israel, eu tenho que tomar maior cuidado com o que falo, como eu ando, como eu leio as Escrituras. Porque se tu pega um rabino, eu vi uma confusão, tá aí na internet, uma confusão de duas pseudas missionárias. Na verdade não é pseuda, até são missionárias lá em Israel, e em pleno sabate foram lá desrespeitar aquela gente. Ainda tem uns alienados que ainda concordam com aquilo porque elas foram pregar Jesus. Gente, e eles lá sabem quem é Jesus? Eles sabem quem é Yeshua HaMashiach. Mas Jesus para eles não representa nada. Porque não é isso que eles conhecem. Agora, você acredita que você consegue pregar para um muçulmano falando de 4 deuses? O muçulmano só crê num. Você vai perder tempo. Eles não creem porque é o diabo nada, só se o diabo for a gente que está sendo usado para deixar eles mais cegos ainda. Só se for eu. Porque não apresento o Yeshua, o Messias, que está na Bíblia. Eu apresento uma coisa totalmente diferente daquilo que se lê nas Escrituras. Eu acho que só aquilo que a gente leu em Êxodo dá para a gente parar para pensar e pensar bastante. Porque a ideia das pessoas comuns é que Deus desceu do céu, veio aqui na terra, viveu como homem e morreu numa... Deus não fez isso, não. Deus não fez isso, não. Engano. Porque a primeira coisa que aconteceria, se Deus descesse do céu, viesse para cá, entrasse naquele barquinho, dormisse, quem é que ia sustentar o universo? O que aconteceria com o universo em menos de 1 minuto? E quem pode matar Deus? Não podiam matar nem Jesus. Foi Deus que permitiu. Vai lá, eles vão matar você, eu vou permitir que eles te... E nem mataram, porque ele morreu antes de ser morto por tudo aquilo que ele passou. Ele fez o quê? Rendeu o Espírito. Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito. Manda o ser humano fazer isso. Por mais espiritual que ele seja, manda. Na hora que for morrer lá, Senhor, entrega na mão, manda. Teve lá isso, mas
gente, Estevão já estava morrendo. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Olha só, a gente não consegue perdoar quando alguém fala da gente. O cidadão perdoou quem matou. Quem matou. Irmão, foi colocado na Bíblia como se os sábios que vieram do Oriente, que é os 3 reis magos, nem eram 3, nem eram reis. Eram sábios que vieram do Oriente, eram homens que estavam em outra nação, outro país, mas aqueles cidadãos eram judeus, conhecedores das Escrituras, e conheciam muito das Escrituras, que eles viram a estrela e não foram adorar, não. Eles foram prestar homenagem, que é muito diferente de adoração. Porque a pergunta é, que religião que adora um Deus criança? Isso é ilógico, nem cabe na cabeça de um judeu. Cabe na cabeça de... Fala, Israel. Eu conheço a religião, eu fui uma vez, Hare Krishna, acho que se eu não me engano, ele, Deus na mão, segura o mundo. É uma criança. Um bebezinho? Que segura o mundo na mão. Uma vez eu fui no templo desse. Então, você imaginou? Sabe qual Bíblia que vem escrito corretamente? Uma Bíblia católica da edição Paulinas está escrito corretamente, que foram prestar homenagem, adorar não. Adorar nunca. Nunca. Isso é para vocês verem como